Agora, meio-dia e 16, nós estamos de volta e o nosso programa hoje, nós estamos recebendo Marluce Silva Souza. A Marluce, boa tarde Marluce, tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem. Vamos falar aqui um pouquinho. Marluce, você tem formação numa área que não está muito ligada com o agronegócio, né? De certo modo, até sim, porque a gente trabalha bastante com as questões ambientais. Eu sou geógrafa. A geografia está bem relacionada, né? E, sobretudo, a minha especialização que é em solos e degradação de solos e recuperação de áreas degradadas. E você está bem ligada mesmo ao setor, né, Marluce? Porque além da pós-graduação, também tem a parte de vivência. Ah, sim, com certeza. Eu sou bisneta, neta, filha, sobrinha de produtores rurais e tenho estado nessa atividade também já há algum tempo. Essa ida sua, ela aconteceu naturalmente? É aquela paixão que a gente tem pelo campo? Porque eu falo que o campo, cada vez que nós recebemos pessoas novas aqui para trabalhar conosco, eu já aviso, olha, é contagiante. Ah, sim. Minha mãe faleceu, nos deixou, a mim e aos meus irmãos, com 2 anos. Então, a gente já tem essa vivência desde criança, né? Então, nós herdamos uma parte das terras e nós temos cuidado dessas partes de terras, juntamente com o trabalho familiar. E a nossa questão de energia elétrica? Então, Fabélia, eu acho que hoje esse é um dos grandes desafios que a gente tem no campo, né? Vou falar da questão da falta de energia, sobretudo na última semana, mas também, por exemplo, o programa Luz para Todos, no qual eu e vários dos meus vizinhos, com uma pequena área, nós fizemos inscrição no programa Luz para Todos em 2007. Nós temos 10 anos de inscrição e não temos nenhuma resposta. Essa é uma grande questão. A gente tem tido algumas iniciativas de colocar energia solar, de fazer por conta própria, o que é muito caro para produtores. E a grande questão hoje é a questão da falta de energia. A rede está a quantos quilômetros? No caso da minha, a 800 metros. 800 metros. Só que aí alguém pode achar que 800 metros tá perto. Tá perto, mas o custo disso é muito alto, né? Desses 800 metros. Exatamente, é muito alto. E ainda ocorre o seguinte, senhores. Se ela quiser levar a energia e bancar esses 800 metros da rede para chegar até lá, ela tem que fazer e doar para a concessionária para que ela faça a ligação, senão também não tem a ligação, né, Marluce? Ela tem que ser feita dentro de todos os padrões, até aí eu concordo plenamente, só que você não tem autonomia nenhuma sobre ela é doada. Exatamente. E no final do ano aparecem aqueles números maravilhosos do governo, que o governo expandiu a rede em tantos quilômetros. Você vai olhar, foi aqueles quilômetros que o produtor fez, doou e o governo levanta a bandeira dizendo que foi ele que fez. E aí depois disso ainda tem aquele abastecimento do convencional que, como vocês acompanhando aí semana passada, faltando energia. Exatamente, assim, até que a gente, parece que você falou de uma luz no fim do túnel e isso é uma metáfora que vale muito bem hoje. A gente vê uma luz no vizinho, no outro vizinho e a gente não tem, né? Então, os meus tios, meu pai, nós fizemos assim naquele período em que o produtor bancava tudo. Quando veio Luz para Todos, nós vimos essa luz no fim do túnel para aqueles que não tinham. Acreditamos, criamos expectativas, no entanto, isso não se concretizou para a maior parte dos produtores da nossa região. E quando porque você está ali relacionando, tanto é que dentro da sua família, com vizinhos, com outros produtores, a gente tem aquela situação que ocorreu na semana passada, que não foi só na semana passada, porque a semana não teve dias suficientes para a falta de energia elétrica daqui, porque foram 8 dias em várias propriedades. E quando vê estas situações, Marluce, como é que fica a visão do produtor que ele necessita desse insumo para a sua produção? Isso é horrível, porque nós mexemos com gado leiteiro, de corte, mas sobretudo leiteiro, e nas nossas fazendas a gente perdeu leite todos os dias.
Fora que a gente tem aquele hábito assim de matar uma vaca e ter lá no freezer armazenado, matar um porco e ter, matar frango e ter. Isso tudo a gente perdeu. Quando fica sem energia, você fica ainda. Se você soubesse que já ia ficar logo uma semana, você já tomava as providências de imediato. Mas você nem abre o freezer crendo que em 24 horas essa luz retorna. Aí quando vai mexer já não dá mais tempo. Né? E o que o pessoal da fazenda diz é o seguinte: algum tempo atrás se ligava na CELG e tinha-se uma resposta imediata. Hoje é cada vez mais raro. Às vezes não se atende o telefone, às vezes não... Enfim, o pessoal parece que tem tido muito pouca atenção nesse sentido, Fabélia. E olha que nós estamos com uma concessionária, ela está sendo privatizada, é por isso que eu disse que há uma expectativa de uma luz no fim do túnel, porque nós estamos assim, crendo que ela venha a trabalhar com um sistema de gestão empresarial. E não mais como no Brasil, tudo que é governamental parece só patinar e não sair do lugar. Agora, quanto tempo essa empresa vai conseguir organizar isso? É que a gente não sabe, não tem essas respostas para ter assim alguém que diga assim, olha, Marluce, não espere para os próximos 3 anos, porque daí pelo menos você já sabe como agir nesses 3 anos, não é isso? Isso, Fabélia, é uma falta de gestão, porque a desculpa, não sei se é a justificativa real ou se é apenas uma desculpa, de que determinado poste caiu porque houve chuva e aquilo era inesperado. Ora, eles têm quase 6 meses de período seco para eles fazerem a manutenção, para que quando venham as chuvas que a gente... Graças a Deus que a gente quer que venha a chuva e depois acontece um problema como esse. Cai um poste por falta de manutenção nos 6 meses anteriores. Isso é inadmissível, porque nós pagamos tanto quanto pagam quem reside nas áreas urbanas. Então a gente não é um serviço gratuito. E olha, essas manutenções, em muitas situações, não demandam mais do que uma poda. Porque hoje, especialmente na zona rural, acho que na zona rural tem menos postes de madeira, porque se você está numa região que não existe poste de madeira, aqui nós ainda temos, tá? Só que na zona rural, como já chegou uma energia num período já mais moderno, quase todos são de concreto, né? Exatamente, mas ainda tem postes de madeira. Mas normalmente o que derruba mesmo são as árvores que caem, galhos que caem, arrebenta cabo, é esse tipo de coisa. É uma falta de manutenção preventiva que se torna muito mais cara e muito ruim para o produtor, que perde ali o seu sustento. Se foram 8 dias sem energia, 8 dias perdendo leite, ou tendo que fazer queijo, ou tendo que fazer requeijão, e aí depois você não consegue vender também, né? Enfim, é muito prejuízo. E há alguma informação sobre o ressarcimento desses prejuízos? Não, então, outra questão que aconteceu na minha família é que a gente tinha um pequeno gerador que era usado antes de ter a rede de energia e que nós tentamos ligar para suprir um pouco. E aí, com algum problema, se você liga, tem uma... Eu não sei explicar em palavras técnicas, mas às vezes puxa uma carga muito grande, nós queimamos televisão e geladeira na nossa propriedade. Enfim, outro prejuízo. E aí não está diretamente ligado, porque foi o gerador do gerador, porém indiretamente está ligado. Exatamente. É porque essa questão do gerador, que aí, às vezes você teria que ter um disjuntor ali para desarmar, porque o gerador não consegue alimentar tudo que você tem, porque quando você tem só o gerador, você vai trabalhar em cima da potência desse gerador. A demanda da sua energia vai ser. E é naturalmente compreensível para qualquer um. Aí você tem a rede que chega até a sua casa, que você pode fazer uso, a sua distribuição lá dentro da sua casa, da sua empresa, é para aquela necessidade. Naturalmente que você vai colocar tudo o que você precisa para o seu conforto. E aí numa hora dessas, quando você retoma o gerador, é que vem esses problemas. Como você falou, a gente não tem o conhecimento técnico e aí acaba tendo os prejuízos que ficam mais uma vez absorvidos pelo consumidor. Exatamente, um prejuízo imenso, eu repito, porque nós estamos saindo de um período de seca, num ano que foi uma seca bastante forte, em que a gente teve que dar ração para o gado, suprir. Então a gente vem de um prejuízo com o gado leiteiro e que se você tem 8 dias de perda de leite, é um valor substancial para quem trabalha com
com gado leiteiro. Olha, nós estamos falando só do leite, mas aí ainda tem aquela parte, como você falou, da produção da ração, que às vezes é um triturador que precisava estar trabalhando, Exatamente. Uma ordenha que precisaria estar em funcionamento, aquela ordenha toda automatizada. Exatamente. Na nossa fazenda a gente não tem isso, mas para quem tem ainda é mais prejudicial. A gente usa o triturador movido a outro combustível que não a energia elétrica, né? Mas para outros a gente tem vizinhos que têm esses casos também. Casos de água, que a bomba não funciona porque não tem energia elétrica. Exatamente. Enfim, uma E série de viabiliza prejuízos. tudo dentro da propriedade. Exatamente. Sem falar naquele conforto pessoal que a gente, por exemplo, era uma semana dos finados, que havia um feriado, muita gente indo para as fazendas, então compromete todas as atividades que a gente se propõe do ponto de vista pessoal também. Profissional, nem se fala. Então a gente deixa aqui a colocação aqui na região, especialmente em Serranópolis, né, na zona rural de Serranópolis. Isso, a nossa área é das proximidades de Serranópolis, mas eu falo de toda aquela região ali próximo da Felicidade, Santa Bárbara, São Domingos, ali falta energia geral em todo esse para chegar. Serranópolis. Exatamente. A e estrada, aí às se vezes, agrava. não está muito boa. Se agrava, Fabélia, com o problema de que a gente, até para ligar para a CELG, a gente tem uma dificuldade, porque o sinal de telefone ele vem cada vez piorando na zona rural. A gente tenta outras alternativas, que são caras, mas às vezes que não é possível. O celular não tem como carregar para ele ligar de um lugar que tem um sinal melhor. Enfim, é uma série de... Nem subindo no mourão da porteira, daí você não consegue mais. Exatamente. Porque a bateria já se foi e você não recarrega. Enfim, esse é mais um dos problemas que o produtor rural vivencia no Brasil. Porque, infelizmente, não é um privilégio da nossa região, na propriedade da Marluce. Marluce, eu quero agradecer sua participação conosco. A gente volta a falar de outros assuntos a qualquer momento, porque eu sei que a Marluce ela tem o doutorado dela em eucalipto, tem trabalhos aí, eucalipto e pastagem, né? Recuperação de áreas degradadas, sobretudo em solos arenosos. Então, são assuntos assim que o produtor gosta muito dessa informação e tem necessidade. Quando se trata de áreas degradadas, solos arenosos, imagine no Brasil, na hora que tiver uma viabilidade, financeiramente falando, melhor. Porque hoje já tem algumas técnicas de trabalho, mas elas ainda não estão adequadas para todas as regiões do país onde tem solos arenosos. E nós temos muitos solos arenosos por aqui também, né? Exatamente. 20% dos solos do sudoeste de Goiás são solos arenosos, que requerem um manejo especial. Então nós vamos, a qualquer momento, nós vamos abordar só esse assunto e trazer as informações que ela tem de pesquisa, que ela fez durante o doutorado. E ela já vem aí com essa, e ainda a vivência, porque inclusive as regiões que ela citou aqui, tem muito solo arenoso. E lá não é só 20% não, lá tem um pouco mais nessas regiões. Agora, 12h29, nós estamos encerrando. Para você que nos acompanha, um abraço, obrigada pelo seu carinho, obrigada pela sua atenção. Entre em contato conosco, mande a sua sugestão e nós estaremos trazendo aqui no programa, sempre trazendo assuntos novos, trazendo as abordagens necessárias para o produtor rural de qualquer lugar do Brasil. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção, um abraço e até amanhã ao meio-dia.